Vamos então para mais uma aula. Nós vamos dar sequência da aula 9. Então aqui é o seguinte, aqui eu criei uma planilha, tá? Essa planilha aqui, ó, ela tem os segmentos e aqui nós temos os e-mails, ou seja, os e-mails que eu quero buscar na internet. Então nós vamos fazer o macro record entrar aqui, pesquisar esse e-mail aqui, esse segmento com esse e-mail. Depois que ele fizer a quantidade de vezes que a gente colocar lá no repeat, aí ele vai vir para esse outro, buscar esse outro, depois esse, até o final, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma alteração aqui no código que nós fizemos na aula anterior. Então, só na sequência aqui, ó, ele vai abrir o site, beleza, então o que ele tem que fazer? Ele vai vir aqui no Google e abrir o Google, certo? Então, ele vai ter que digitar aqui no campo pesquisa, olha aqui, ó, no Google, ou melhor, aqui no macro record que nós fizemos, nós colocamos para ele já escrever fitness mais Gmail. Agora é diferente. Agora ele vai escrever dessa forma aqui, ó. Vou apagar isso. Ele vai ter que buscar o Excel. Então eu vou salvar o Excel aqui. Vamos salvar ele na área de trabalho para ele já ficar com o nome. Então vou colocar aqui na área de trabalho e vou escrever aula 10. Ok, salvei, pronto. Então, primeiramente, nós temos que mandar o macro recorder abrir esse Excel. Aí aqui eu copio, vou repetir aqui esses Open File, né? Ctrl C, Ctrl V. E nesse de baixo aqui, ó, eu peço para abrir aqui, ó, na área de trabalho, aula 10. Dou OK. Agora tem um detalhe. Tá vendo que se eu rodar o macro recorder agora, o Excel já está aberto. O que ele faria? Olha aqui, ó. Se eu mandar testar, ele abre um outro Excel. Vamos ver se ele vai abrir. Não, aparentemente não. Ele ficou com o mesmo. Deixa eu só fechar aqui para a gente fazer um teste. Porque o bloco de notas, olha aqui, ó. O bloco de notas está aberto, né? Se eu vier aqui no bloco de nota e mandar testar, ele abre um outro. Me parece que para o Excel ele não vai fazer isso. Então tranquilo, não tem problema. Aí eu vou mostrar como que faz para ele não duplicar o bloco de notas. Olha aqui, ele abriu. Se eu voltar de novo e mandar testar novamente, ele não abre. Beleza, então o Excel não precisa. Mas aqui, ó, se você quiser fazer mais perfeito, né, mais profissional, você vem aqui, ó, e faz um se. O que é esse se? Olha aqui, ó, existe o se existe a janela. Tá? Ou se a janela está selecionada, se ela está sendo visualizada no momento, mas é esse aqui, ó. Se existir a janela, aí eu clico aqui e falo assim, ó, se existir a janela bloco de notas, aí eu só vou pegar aqui, ó, o final. Se existir a janela bloco de notas, aí aqui no final eu vou colocar um end se, tá? Então, se existir, faça alguma coisa. Se não existir, aí eu coloco aqui, ó, se não. Então, esse código, o que acontece, ó? Como ele não tem aqui uma opção de negação, eu vou até mostrar aqui um outro se. Se eu pegasse aqui, ó, um se imagem, por exemplo, se imagem. Tá vendo que o se imagem ele tem esse botãozinho aqui de negação? Então, se eu deixasse aqui, ó, se aparecer a imagem tal, desse jeito aqui, ele iria verificar, ele iria executar se existisse aquela imagem. Quando eu marco aqui, ó, esse botãozinho teste if image is not found, ou seja, se não for encontrada. Então, se essa imagem não for encontrada, aí ele faria isso. Como para o se aqui, ó, o Windows exists, né? Para esse daqui ele não tem o negação. Então, o que eu faço? Eu coloco se existe a janela, faça alguma coisa. Como eu não coloquei nada, aí eu já coloquei um se não. Se não existe, abra o bloco de notas. Aí eu vou te mostrar aqui, ó. Vou selecionar só essa parte e vou te mostrar. O bloco de notas já está aberto. Então, se eu vier aqui, ó, play selection, ele vai executar somente o que está selecionado. Então, play selection, olha lá, ele não fez nada. Tá vendo aqui em cima, stop it? Por que ele não fez? Porque ele checou. Se a janela existe, não faz nada. Se não, aí faça. Ou seja, se eu fechar a janelinha, ó, fechei. Agora eu vou selecionar e fazer aqui, ó, Play Selection.
Tá vendo? Aí ele já abre. Então, isso aqui é bacana porque toda vez que você executar o código, se já tiver aberto, ele não vai abrir de novo. Ele não vai abrir novamente. Então, para o Excel não vai acontecer isso. Beleza. Lembrando então, ó, o que aconteceu? Aqui ele abre o Google, né, o site do Google, e faz aqui a repetição várias vezes, ou melhor, 40 vezes, para saber se o site carregou. Ou seja, se apareceu a lupa lá é porque ele carregou. Aí nesse local aqui é onde a gente vai mandar ele ir. Olha aqui, ó, vou fazer um switch. Ele ir lá no Excel. Aqui eu já posso colocar só Excel, se você quiser. Ó. Se você trabalhar só com um Excel aberto, você coloca só Excel. Agora, se você tem várias pastas de trabalho do Excel abertas, cada um tem um nome. Cada um terá um nome. Então, deixa eu abrir primeiro aqui o Excel. Vou voltar aqui, ó. Esse aqui é o Excel. Clico aqui e ele abre. Beleza, ele já abriu a planilha que eu quero. Então, olha aqui, ó. Switch. Quando ele está aberto, ele aparece aqui para mim, ó. Então, o nome dele é aula 10 Excel. Agora, se ele for somente o Excel, não precisa nem colocar aula 10. Você pode colocar só assim, ó, Excel. Só lembrando que qualquer pasta de trabalho do Excel que tiver aberta, ele vai alternar para ela. Se tiver uma pasta de nome Bruno, ele vai abrir o Bruno. Se tiver aula 10, ele vai abrir a aula 10. Agora, se você especifica aqui, ó, aula 10, aí ele só abre o aula 10. Somente se ele tiver aberto. Não é que ele abre, tá? Desculpa. É que ele faz o switch. Por exemplo, se ele tiver aqui no Google Chrome, ele vai avançar, ele vai te mostrar a tela do Excel. Então, o switch é isso, é exibir a tela como em primeiro lugar aqui no Windows. Então, beleza, o que ele vai fazer? Ele fez aqui o switch para o Excel, esperou meio segundo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mandar ele vir para o início aqui, ó. Como que eu faço isso? Eu faço um Ctrl Home. Olha aqui, ó, se ele estiver em qualquer lugar e eu der um Ctrl Home, ele vai lá para a célula inicial, que é a célula A1. Então, é isso que eu vou fazer. Se ele já estiver lá e der o Ctrl Home, ele não faz nada, ele permanece lá. Então, aqui eu faço o switch e busco o Excel. Então, como eu quero um Ctrl, eu faço um Key Down. E aqui eu vou bater a tecla H. Olha lá, já saiu no Home. Aí eu dou um Enter. Desculpa, fiz errado. É Ctrl primeiro. Então, primeiro é o Ctrl Left, Key Down, Ctrl Left. Beleza. Aí eu volto aqui no teclado e faço um Key Press, letra H, até chegar no Home. Depois eu busco o Excel de novo e faço um Key Up, Ctrl Left. Então tá aqui. Resumindo, seguro o Ctrl, aperto o Home e solto a tecla Ctrl. E aqui eu vou dar um espaço. Desculpa, um espaço não, um delay de meio segundo. Então ele vai fazer isso daqui. Depois, o que eu quero que ele faça? Que ele aperte para baixo para ir para a primeira linha. Então aqui eu vou colocar um outro Key Press. Clico aqui no final, só que ao invés de Home, eu coloco Down. O Down é a setinha para baixo do teclado. Então ele vai para o início e vai para a célula de baixo. Quando ele for para a célula de baixo, ele tem que copiar. Então eu vou pegar o Ctrl C aqui, ó, e vou colar aqui. Tá vendo que eu não estou colocando delay? Então esses processos aqui eles vão ser bem rápidos. Lembrando que dependendo do procedimento que você seguir aí no Macro Recorder, você tem que colocar delay, porque tem comandos que são muito rápidos e não vai dar certo no Macro Recorder. Aí, como ele é muito rápido, eu aconselho que você coloque aí alguns delays entre alguns comandos. Então aqui, Ctrl Home, Down, Ctrl C. Beleza. Depois que ele fizer o Ctrl C, eu quero que ele vá, então vamos fazer o switch, ele vá lá para o site do Google. Cadê o site do Google? Tá aqui, ó. Então eu vou deixar somente aqui, ó, Google Chrome. Pronto. Aí vou dar um delay, porque até ele alternar entre janela, é bom ele esperar alguns segundos. Então ele foi aqui para o Google Chrome, tá aqui, aí eu mando colar aqui dentro. Ou seja, Ctrl V. Vamos repetir aqui o Ctrl C. E aqui eu colo ele e mudo para o V.
Pronto, então ficou Ctrl V, colou. Depois ele vai voltar de novo para o Excel e pegar a próxima. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou copiar aqui do Excel até aqui, ó. E vou repetir aqui embaixo. Isso é só para facilitar. Então ele volta no Excel, ele não vai fazer um Ctrl Home, tá? Então delete. Ele não vai fazer um down, ele vai fazer para direita. Então ele vai fazer um right. Olha aqui, ó, right. Pronto. Aí ele vai copiar, vai voltar para o Chrome e vai colar. Só que o detalhe é o seguinte, ele vai fazer isso aqui, ó. Copiou, foi para o Chrome, colou. Voltou para o Excel, veio para a direita, copiou, voltou para o Chrome, colou. Não vai ficar certo. Então por que não vai ficar certo? Porque eu quero colocar o sinal de mais, depois as aspas. Então eu vou te mostrar como que você vai fazer. Olha aqui, ó. Então colou. Agora nessa primeira colagem aqui, ó, Excel, Ctrl C, Ctrl V. Então colou. Aqui eu vou fazer esse aqui, ó, Type Text e coloco o mais. Porque aí ele vai colar o fitness mais, tá? Deixa eu dar mais um... Ou melhor, vou descer esse delay aqui, ó. Isso, desse jeito. Não. Vou dar esse prazo aqui mesmo, porque vai ser muito rápido. Então ele vai colar, espera um pouquinho, coloca o mais, espera um pouquinho. Ah, não vai ser só o mais, é mais espaço e vou colocar abertura de aspas. Que aí já fica meio caminho andado. Aí ele vai no Excel, copia, volta para o Chrome, cola, beleza. Agora eu preciso fechar aspas. Aí eu venho de novo no Type Text, fecho aspas. Ok. Depois de fechar aspas, dá um delay de meio segundo e dá um Enter. Salvei aqui para não perder nosso trabalho. Vamos ver como que funcionou, como que ficou? Ó, vou fechar tudo para ver se ele vai abrir tudo. O bloco de notas também eu vou fechar. Então aqui vou dar um F1 para ele iniciar. Abriu o Chrome, olha lá, foi no primeiro, colou, colocou o mais e as aspas, copiou, colou, colocou as aspas, deu Enter, beleza. Apertei F1 para pausar. Então até aqui, tudo funcionando beleza, tá? Então ele veio até aqui, ó, nas aspas e deu Enter. Aqui ele faz a checagem se o site está sendo carregado. Depois ele vai ficar repetindo, né? Ele vai repetir 10 vezes, vai pegar 10 vezes esses e-mails aqui, ó, do Fitness Gmail. Tá, Bruno? Depois que ele fizer 10 vezes, o que ele vai fazer? Aí ele vai ter que voltar no Excel, vir para a linha de baixo. Aqui é bom a gente, em vez de ter dado aqui um... Não, mas pode ser. Aí eu aperto para baixo, esquerda. Aí ele pega o próximo. Tá? É isso que nós vamos fazer. Então depois que ele fez tudo, aonde está o final do repeat? Está aqui, ó. Deixa eu ver aqui, beleza. Tá, e aqui ele fez 10. O final do repeat está aqui, ó. Ah, outra coisa bacana que você pode fazer para não ficar confuso, você vem aqui, ó, e coloca aqui, ó. Esse aqui é um comentário. Você pode colocar um comentário, eu coloco um símbolo aqui só para diferenciar. Aqui você coloca assim, ó, repetição, o que eu posso colocar? Avanço Google. Aí eu escrevo assim, ó, início. Vou copiar. Ok. Aí eu venho aqui no final, colo. Não deu certo aqui a colagem. Espera aí, deixa eu copiar. Colar. Aí aqui eu vou saber que começou a repetição ali e finalizou aqui, ó. É só mesmo um comentário mesmo, para ficar mais organizado o seu código. Deixa eu ver se essa aula não vai ficar muito grande. Qualquer coisa a gente divide ela em uma próxima aula. Mas tranquilo. Então aqui ele vai fazer essa repetição. Quando ele finalizar, eu posso fazer ele começar de novo, tá? Como seria esse começar de novo? Ele vai vir aqui tudo,
tá? Não vai dar certo, não vai ficar certo porque ele vai começar a abrir tudo de novo. A não ser que eu vou colocando se aqui, ó. Se o site está aberto, não faça nada. Ou lá no final eu mande fechar tudo e abrir tudo de novo. Poderia também. É uma opção que a gente faz. Então deixa eu pensar aqui o que a gente pode estar fazendo para ficar melhor. Tá, então aqui eu vou copiar esse código inteiro. Deixa eu só ver no final. O final é a extração. Beleza, eu vou copiar esse código inteiro aqui, ó, do switch para o Excel até o final do repeat aqui, ó. Até aqui. Ctrl C, beleza, clico depois do comentário. Eu poderia ter pego o comentário. Deixa eu voltar lá e pegar tudo de novo. Que aí aqui eu pego o comentário, ó. Ctrl C, clico aqui, Ctrl V. Então repetir tudo, ó. Então depois que ele fez aqui 10 vezes, que é esse repeat aqui, ó, de 10 vezes, ele repetiu 10 vezes. O que eu peço para ele fazer? Primeiro que ele vai estar mais ou menos aqui na consulta 10, né? Mais ou menos aqui. Então vou ter que fazer ele voltar no início da pesquisa. Então posso fazer clicando aqui, que eu acho que é uma forma que não é difícil, ou posso fazer aqui, ó, digitando www.google.com.br. Mas eu acho que esse clique aqui fica bacana. Então, só que assim, ó, lembra que o site do Google, ele sempre atualiza. Então esse clique vai ficar bacana agora. Porque depois que ele mudar essa imagem aqui, ó, isso aqui provavelmente é porque está próximo do Natal. Tá? Depois vai chegar a Páscoa, ou Carnaval, ou outra data comemorativa, Ano Novo, e ele vai mudar esse símbolo. Então eu já vou fazer da forma certa, tá? Que é o clique aqui nessa barra, ou a gente pode fechar a janela e abrir de novo. Eu acho que vai ficar melhor, porque a chance de erro é menor. Então o que eu faço? Eu venho aqui, ó, antes de abrir o Excel, eu clico aqui, ó. Espera aí, deixa eu ver aqui. Open, tal, switch aqui, ó. Close window, ou seja, fecha a janela. Eu venho aqui e mando fechar o Google Chrome. Então eu vou deixar só o finalzinho ali, ó. Google Chrome. Então ele fecha a janela do Google. Aí eu vou lá em cima e mando abrir de novo. Olha aqui, ó. Mando abrir e mando checar se ele já carregou. Então vou copiar isso daqui. Vou dar um delay aqui. Depois que fechar, esperar meio segundo. Aí ele abre o Google Chrome. Melhor, é isso mesmo, o Google Chrome no site do google.com. Checa se já carregou. Se tiver carregado, ele vai para o Excel. Aqui no Excel não vai dar mais o Ctrl Home. O Ctrl Home ele tem que ser só no início. Então aqui eu vou fazer o que? Down, que é para baixo, né? Deixa eu apagar isso aqui também. E depois esquerda, que é o left. Então baixo, para baixo e para esquerda, left. Então ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai estar aqui, né? Para baixo, esquerda. E a gente poderia também colocar aqui para ele escrever pronto, né? Que já foi consultado, ou ok. Poderia ser uma opção também. Então aqui eu vou fazer isso, então. Depois que ele checou tudo, ele vem para o Excel, aperta para a direita. Então vamos colocar aqui Right e escreve OK. Depois aperta para baixo e faz o left 2 vezes. Ou melhor ainda, olha aqui, ó, em vez do left, aperta a tecla Home. Home vai para o início da linha. Tá. Depois que ele fez isso e deu o Home, ele vai continuar fazendo aqui saúde. Então ele vai dar um Ctrl C. Vamos pegar esse Ctrl C aqui. Ctrl C. Vai para o Google Chrome. Ctrl V. Aí repete tudo. Volta para o Excel. Right. Então acho que vai dar certo. Deixa eu só conferir. Então fechou. Então aqui eu vou fazer assim, ó. Vou copiar e colar. Aqui eu vou colocar aqui, ó.
segunda etapa. Início. E vou copiar e vou colar lá no finalzinho. Para a gente saber que aqui foi o final da segunda etapa. Só que ao invés de início, eu coloco fim. Vamos então fazer um teste e ver se vai dar certo. Só que aqui, ó, nós vamos fazer só 2 repetições para não demorar. Então aqui eu coloco 2 e aqui na primeira parte também eu coloco 2. Deixa eu achar aqui, ó, 2. Para ele repetir apenas 2 vezes. Eu fecho o Chrome, eu fecho o bloco de notas e fecho o Excel. Vamos dar um F1. Ó, ele está me falando aqui que eu estou usando múltiplos labels, tá? Então vou dar um OK aqui. Que bom que ele avisou. Por quê? Porque como eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, eu copiei as labels ali 2 vezes. E acabou que a gente fez essa label aqui lá na primeira, na aula 9, a gente fez ela aqui, mas não utilizou. Então eu vou deletar ela. Não tem necessidade de ter ela. E lá embaixo, como eu copiei, eu também vou deletar ela aqui, ó. Tá? Ctrl S e vou abrir de novo aqui. Isso, vou abrir de novo para ele ficar organizadinho aqui. Beleza, então vamos, F1. Abre o bloco de notas, abre o Excel, abre o Chrome. Olha lá, foi no início, copiou, colocou mais, foi no segundo, colou, fechou as aspas, deu Enter. OK. Copiou, abriu o bloco de notas e colou. Avançou para o próximo. Ctrl A, então ele vai fazer 2 vezes só. Pronto, finalizou. Fechou e abriu tudo de novo. Ó, foi isso que a gente fez, mandou fechar e abrir. Então ele colocou OK e voltou para a próxima. Olha aí, ó, saúde mais Hotmail agora. Ele vai buscar os e-mails do Hotmail. Enter. Beleza. Copiou. Colou no bloco de notas, avançou. Copiou. Colou no bloco de notas, avançou. Agora ele vai recortar, abriu o site do extrator. Isso, colou. Olha aí, ó, 37 e-mails extraídos. Bacana, né? Tá dando certo. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso que ele repita, enquanto eu tiver alguma coisa aqui, que ele repita, tá? Ah, e no finalzinho aqui, eu poderia ter colocado aqui para dar um OK também, né? Que a gente pôs lá na primeira fase aqui. Olha aqui, ó. No final de tudo... Deixa eu ver aqui, onde a gente colocou o OK. É aquele Type Text. Ó, aqui ele buscou... Aqui ele colocou OK. É que na verdade ele tem que colocar o OK assim que ele copiar. Então vou dar um Ctrl X para tirar isso daqui. Assim que ele terminar a repetição, ó, terminou a repetição. Aí ele vem aqui para a direita, né? Deixa eu pegar esse aqui também. Só que ele tem que abrir o Excel. Então tem que pegar esse switch Excel aqui, ó. Então depois que ele terminar as 2 repetições iniciais, ele vai para o Excel, aperta para a direita e coloca o OK. Depois ele fecha o Google Chrome. Deixa eu pegar isso aqui que a gente vai precisar usar ele lá no finalzinho também. Então ele pega o Google Chrome. Ele abre o Google Chrome, abre o site do Google, beleza. E aqui, como ele já vai estar posicionado aqui nesse lugar, ele vai para baixo, Home, Ctrl C. Então para baixo, Home, Ctrl C. É isso que ele vai fazer. Então vou executar mais uma vez só para ter certeza que ficou certo. Fechei o Excel, fechei o bloco de notas. F1 para começar.
Tá indo certo, ó. Colocou OK. Fechou o Chrome e abriu de novo. Agora, ó, então não deu certo. Tá vendo? Uma mudança à toa acaba bagunçando a nossa vida. Então, ele colocou OK? Colocou. Beleza, ele colocou OK. Então, ele deu um switch aqui pro Excel. Tá, aqui ele fecha a janela, abre o Google Chrome. É que aqui eu tenho que mandar ele voltar pro Excel. Então, vamos fazer aqui, ó. Pegar o switch Excel e colocar aqui. Isso, porque senão ele não vai buscar a célula e copiar ela. Então vou testar mais uma vez, porque se eu tiver certeza que está certo, a chance de errar mais para frente é menor. Então vamos fazer de novo, ó. F1. Olha aí, segunda vez, copiou e colou. Pôs o OK. Ele fecha o Chrome e abre de novo. Volta no Excel, copia a primeira. Agora vai dar certo. Isso. Aí ele vai fazer a mesma coisa. Ctrl A, colou. Ctrl A, Ctrl C, colou. Agora ele finaliza, abre o extrator e cola lá dentro. Ok, finalizado. Então trouxe ali os mesmos 37 e-mails da primeira busca que a gente fez. Agora, o que acontece? Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar você treinar isso que a gente fez. Faz aí no seu macro recorder e eu dou sequência na próxima aula. Porque agora eu vou fazer ele repetir até chegar no último aqui e finalizar. Só que o detalhe é que o macro recorder ele tem que entender que chegou no último. E quando chegar no último, finalizar. Tá? Então eu vou ensinar uma outra ferramenta, te mostrar como que a gente vai fazer isso. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.